tarde, eu sou Luciana Campaner, psicóloga do Envio, e queria falar para vocês um pouquinho sobre suicídio na infância e na adolescência. É um tema árduo, não é? Porque parece que a gente evita falar. Tudo que envolve a morte, a gente tem medo de falar como se isso fosse atrair, né, a morte. E é ao contrário. Eu acho que a gente tem que falar, discutir isso justamente, né, para muitas vezes prevenir e poder acudir quando alguma situação dessa está para acontecer. Quando a gente pensa na infância, adolescência, não é só aquela parte, né, alegre ou bonita do desenvolvimento. Deveria ser, mas não é. Né? A dor, a sensação de desamparo, isso pode, né, estar acontecendo na vida da criança e do adolescente e passar desapercebido. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, entre 2010 e 2012, eles fizeram uma pesquisa e mostraram que o índice de suicídios na infância e adolescência aumentou muito. Entre a idade de 10 a 14 anos, houve um aumento de 40%. E de 15 aos 19 anos, um aumento de 33,5%, de suicídios nessa faixa etária. Ou seja, é algo que a gente tem, que prestar atenção. O que a gente precisa lembrar é que nessa idade, muitas vezes, na maioria das vezes, não há o desejo da criança ou do adolescente de morrer de fato. A tentativa de suicídio é uma tentativa clara do pedido de ajuda. O que eles querem, na verdade, é parar o sofrimento. E a forma como eles tentam conseguir isso, muitas vezes é tentando tirar a própria vida. E pode ser que às vezes consigam. Então a gente precisa ficar atenta. Muitas vezes eles dão sinais, eles começam a falar muito sobre querer morrer, vontade de morrer, como se isso fosse uma solução. E a gente tem sempre que deixar esse diálogo aberto, se possível pedir ajuda para o adolescente ou para a criança estar podendo falar disso. Existem alguns fatores que a gente chama de fatores de risco para o suicídio nessa faixa etária. É claro que não é só isso, é sempre um contexto, mas existem pelo menos 4 fatores que a gente fala que são bem pontuais para o suicídio acontecer. O primeiro seria alguns transtornos psicológicos e psiquiátricos, como sensação de desamparo, sensação de abandono e transtornos mentais, como a depressão, a esquizofrenia e o transtorno bipolar. Então, se por acaso há dúvida que a criança ou adolescente possa ter algum transtorno desse, a gente precisa investigar, fazer uma consulta, fechar um diagnóstico. O outro fator de risco seria traços de personalidade. Então, crianças e adolescentes com uma impulsividade muito grande, que possuem baixo autocontrole. Então, muitas vezes eles chegam a querer, eles ameaçam e muitas vezes eles não conseguem se conter e acabam, de fato, conseguindo tirar a própria vida. O outro fator de risco é o abuso de substâncias psicoativas, sejam as drogas ilícitas e o uso de álcool, ou a combinação disso, que é o mais grave. Eles começam a entrar numa fase que eles querem experimentar tudo, irem nas festas longas, e muitas vezes eles fazem uso de substâncias e acabam associando essas substâncias, e pode ser que seja uma associação letal. E o outro fator de risco seria a violência intrafamiliar. O que é isso? Pode ser a violência em relação à criança e o adolescente, mas a violência de várias formas. A violência psicológica, onde há casos de maltrato psicológico, humilhação, coisas do tipo. A violência
física, aonde há maus tratos físicos, né, de espancamento, de grande privação, né, às vezes de condições alimentares ou de saúde. A violência sexual, né, quando são crianças abusadas, né, no meio familiar, ou quando, né, há também essa violência não contra a criança ou adolescente, mas entre os pais ou na família. Então, pais que são muito, né, violentos e agressivos entre si, ou que possuem também histórico, né, traços depressivos na família, isso precisa ser bem investigado. E quando, né, há a negligência infantil, então quando esses pais, né, não conseguem suprir o mínimo necessário para um bom desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente, que isso envolve não só a saúde, né, física, a saúde, né, mental, as condições, né, de um ambiente, né, propício para o desenvolvimento mental, essa parte também de alimentação e o acesso, né, à educação, à escola. É muito importante, até uma obrigação, né, dos pais que eles estejam num ambiente escolar, porque lá não é só conteúdo acadêmico que eles vão ter, é fazer parte de um grupo, é fazer parte, né, de uma rede de apoio. Então, é só aqui esse postzinho, né, para a gente lembrar desse assunto, não evitar, né, esse tema e, ao contrário, né, pensar sobre. Quanto mais eles falam, né, a gente dá oportunidade para eles expressarem a angústia, o medo, né, seja lá o que esteja cometendo, né, na vida deles, menor o risco, né, de acontecer deles, né, virem a tirar a própria vida. E a gente tem sempre que lembrar que o problema, né, da criança e do adolescente, para eles é um problema real, né, é da vida deles. Às vezes a gente acha, né, que é um problema pequeno, mas às vezes é pequeno para o adulto, né, que já tem mais maturidade, que já viveu e já vivenciou mais. Então nunca menosprezem, né, o que é um problema para a criança e para o adolescente, tá bom? Então, por enquanto, era isso que eu queria falar para vocês. Uma boa tarde a todos.